Oi, oi, como você tá? Aqui é a Tamires e esse é o nosso 19º episódio. E hoje eu quero falar com você sobre um assunto muito reflexivo. Não que os outros não sejam, mas esse é um pouco maluco. Eu quero ver se você me acompanha nessa ideia. Eu venho pensando muito sobre tudo o que a gente se veste enquanto personalidade, o quanto a gente sonha os sonhos dos outros, o quanto a gente pensa, imagina ou cria expectativas sobre o que nós somos. Tudo porque a gente de fato não sabe quem é. Faz sentido? Hoje eu quero falar com você sobre o conflito dos três Kens. Três Kens, eu só consegui pensar no Ken da Barbie. Mas o conflito entre quem nós somos, quem a gente pensa ser e quem a gente quer ser. Então, deixa eu te contar o que rola nesse episódio. Já tem um bom tempo que eu venho pensando sobre propósito, sobre a palavra propósito. O porquê eu faço o que eu faço, ou o que eu quero com o que eu faço, onde eu quero chegar com o que eu faço. Só que com essas perguntas eu vejo que eu pulei uma etapa, né? Eu pulei o entender quem de fato eu sou. Porque eu penso que quando eu pulo a etapa de quem de fato eu sou, eu tô projetando coisas em cima desse propósito. Eu tô trazendo muito mais o quem eu penso ser pra mesa. Eu penso muito mais sobre o que eu tenho por fora. Faz sentido? Eu vou ser um pouco mais específica. Quando alguém te faz aquela pergunta, me fala mais sobre você, o que geralmente você fala? Você fala características, rótulos. Ah, eu sou uma pessoa tímida, eu sou uma pessoa mais falante, eu sou uma pessoa. Mas o quanto isso reflete de fato a sua essência, os seus sentimentos genuínos, os seus sonhos? O que eu quero dizer é que nós somos muito mais do que essas máscaras sociais que a gente veste todos os dias para se encaixar, para se proteger, para fazer parte dos ciclos sociais. E que existe de fato uma verdadeira essência dentro de cada um de nós e que muitas vezes não tem nada a ver com aquilo que a gente projeta, com aquilo que nós pensamos ser, que são as construções sociais, as nossas crenças, os rótulos que a gente coloca. E muitas vezes a gente pensa que é o que a gente faz. Eu sou jornalista, eu sou engenheiro, eu sou advogado, ou eu sou aquilo que eu faço, independente de que seja trabalho ou enfim, outras coisas. Ou ainda mais, eu sou os meus relacionamentos, eu sou os meus fracassos amorosos, eu sou isso ou aquilo, as construções sociais. Fez sentido pra você até agora? Então eu quero falar um pouquinho mais sobre essas construções, sobre o que nós pensamos ser e sobre quem nós queremos ser. Quando a gente fala sobre quem nós pensamos ser, nós falamos sobre aquilo que nós vestimos todos os dias. E eu não tô falando de roupa, mas de todas aquelas características que você pensa quando alguém te pergunta quem é você. Eu sou uma pessoa simpática, que gosta de estar mais com a família, que trabalha na área de marketing, que é formada em jornalismo. Veja, isso não diz nada sobre mim. Não diz nada. Isso define muito mais o meu momento do que de fato quem eu sou. Faz sentido? Eu posso hoje estar sendo uma pessoa simpática
Eu posso hoje estar sendo uma pessoa mais tímida e isso diz respeito à ação que eu tô tomando, à escolha que eu fiz naquele momento. Isso não diz respeito à minha essência, entende? E por que essas coisas não imprimem 100% da minha real essência? Porque existem muitos fatores externos. Existem as pressões externas, as influências. Existe um turbilhão de coisas que influenciam naquilo que a gente constrói para ser visto. Isso gera, por exemplo, as crenças limitantes, né? Que são aqueles pensamentos autossabotadores, negativos sobre nós mesmos e que, por vezes, nos sabotam a agir de acordo com a nossa verdadeira essência. Ou alguma influência externa, seja uma influência por rede social, seja uma influência de amigos, família, enfim, da sociedade no geral. Afinal, existe, né, essa necessidade de se encaixar no meio social. Essa é uma necessidade básica. Quando a gente volta ali naquele episódio que eu falo sobre a pirâmide de Maslow, quando a gente fala nas necessidades sociais, a gente tá falando de uma necessidade extremamente importante. Então, a todo tempo a gente constrói coisas para que a gente seja reconhecido e validado pelas outras pessoas. E quando a gente não tá plenamente seguro sobre o nosso verdadeiro eu, a gente pode adotar comportamentos ou crenças e identidades que não estão tão em conformidade com aquilo que de fato é você e te faz sentir vivo, mas você precisa se encaixar para suprir essa necessidade de aprovação social. E veja, esses comportamentos muitas vezes são mínimos. Eu, nessa última semana, já vinha um tempo pensando sobre esse assunto. Inclusive, eu tô pensando muito tempo antes de vir gravar aqui. Mas aconteceu uma coisa que, assim, pra mim é uma coisa muito pequena. Mas vamos lá. Eu sou uma pessoa que gosta de ouvir sertanejo. Sempre gostei, desde criança, enfim, gosto. No entanto, eu sempre criei uma imagem minha muito mais... Eu não sei nem explicar, assim. Muito mais num estilo de roupa, enfim... Sei lá, meu branding pessoal sempre foi muito mais numa cara de alguém que escuta rock ou que escuta pop, enfim. E que não escuta sertanejo. Enfim, e eu construí realmente essa imagem sobre mim, mas verdadeiramente eu sou uma pessoa que gosta de sertanejo também e que gosta de, enfim, de outros tipos de música, eu gosto de todo tipo de música. E, inclusive, gosto, talvez, hoje escute mais sertanejo do que rock, do que pop. E por que eu tô falando tudo isso? Eu compartilhei no history que eu tava escutando o Luan Santana e muita gente estranhou. E eu fiquei, caraca, que doideira. Mas isso é uma coisa pequena. E eu entendo que eu construí essa imagem sobre mim por muito tempo, visando me encaixar em alguns padrões. E isso é uma coisa muito pequena, né? Tô aqui falando de estilo musical. Mas o quanto isso não reverbera em coisas maiores, né? O quanto a gente esquece da nossa essência, esquece do que é de fato importante pra gente, dos nossos sonhos genuínos, dos nossos sentimentos mais genuínos, pra se encaixar ou pra viver um rótulo que muitas vezes a gente mesmo se impôs. E quando eu falo um rótulo que a gente mesmo se impôs, é porque aqui eu tô falando sobre quem nós pensamos ser. Eu não tô nem falando sobre quem as outras pessoas pensam que a gente é, porque isso talvez seja relevante aqui nessa conversa, porque é muito mais sobre o que a gente pensa ser, mesmo que o que a gente pensa ser seja influenciado pelo que o outro pensa da gente, mas o quanto de fato eu quero carregar do outro, da opinião do outro sobre mim, pro que de fato eu sou, ou pro que eu penso que eu sou. Aquilo de fato faz sentido com o meu verdadeiro eu? Legal, a gente falou mais sobre quem a gente pensa ser. Mas e sobre quem a gente quer ser?
tá muito ligado aí a quem a gente pensa ser e quem a gente quer ser. Muitas vezes, quem a gente quer ser é muito diferente de quem a gente já é, né? A gente constrói muitas vezes uma imagem autossabotadora sobre a gente mesmo. E isso me fez até pensar muito sobre... Será que o tanto que eu tô almejando ser, eu já não de fato sou, eu só não tenho essa consciência? Porque de fato eu não conheço o meu verdadeiro eu. Eu tô muito mais focada nas projeções sobre mim mesma, nos rótulos que colocaram sobre mim mesma, do que em quem de fato eu sou. Eu tenho um exemplo sobre isso que, na verdade, eu não cheguei a uma conclusão, mas vamos falar sobre. Eu sempre fui uma pessoa tímida. E essa coisa na minha cabeça de eu sou uma pessoa tímida sempre foi muito clara e foi uma construção sobre o que eu penso ser. Mas será que de fato eu sou? E eu acredito que por muito tempo, sim, de fato eu fui uma pessoa tímida. Eu estive em momentos, vivi muitos momentos de timidez. Mas em um dado momento da minha vida, isso começou a mudar. E eu comecei a ter menos momentos de timidez. E eu entendo que separar isso de eu tive momentos de e eu sou é muito importante. É claro que com uma repetição dessas características é natural que a gente se entenda como ser daquela forma. Mas me alivia muito a ideia de que a qualquer momento eu posso mudar e não carregar esse tipo de rótulo pra mim. Independente de que seja um rótulo bom ou um rótulo ruim, enfim. Eu tive momentos de... Eu estive fazendo isso. E voltando, em dado momento eu comecei a ter menos momentos de timidez. E isso foi diminuindo ao longo do tempo. Enfim, por N coisas que fiz e fui construindo menos momentos de timidez e mais momentos de alguma coisa que eu não sei o que é o contrário de timidez agora, não me veio na cabeça. Mas eu comecei a me tornar uma pessoa... Mas eu comecei a ter mais momentos comunicativos, eu comecei a me comunicar mais. E em um dado momento eu tava conversando com meu pai sobre isso, não lembro o rumo da conversa, mas a gente chegou a esse assunto e eu falei, é porque eu sou tímida, enfim, falei algo assim. E ele falou assim, você não é tímida. Na verdade, eu acho que você sabe muito bem se colocar e falar o que você precisa falar. E aí, eu escutando isso, né, de outra pessoa, tive que escutar de outra pessoa. E eu fiquei... Caramba, aquilo alugou um triplex na minha cabeça. E isso faz bastante tempo, na verdade. E hoje eu entendo que sim, eu tenho momentos de timidez. E, no entanto, esses momentos hoje são com menor frequência do que antes. Porém, eu não posso dizer que eu sou uma pessoa tímida e isso faz parte de quem eu sou, da minha essência. E por que eu falei tudo isso, né? Vamos voltar um pouco. Eu tava ali falando sobre quem a gente pensa ser influenciar diretamente em quem a gente quer ser. Então, naquele momento ali, eu tava querendo ser uma pessoa mais comunicativa, sem, de fato, entender que eu só tava projetando aquela timidez pra mim. Que, de fato, verdadeiramente, eu não sou essa pessoa. E não estava vivendo muitos momentos de timidez. Então, essas projeções sobre quem a gente pensa ser, muitas vezes, impede que a gente projete uma imagem futura de quem a gente quer ser com mais clareza. Então, é importante que a gente consiga resolver esse conflito interno sobre quem a gente pensa ser, para que a gente consiga construir uma versão futura nossa diferente. Legal, então vamos falar um pouco mais sobre quem a gente quer ser. Quem a gente quer ser também é uma projeção, também é uma expectativa, né, sobre aquilo que a gente... de como a gente se vê no futuro e como a gente vai pensar sobre a gente no futuro. Olha que loucura. Então, por que é legal a gente refletir, né, sobre quem a gente pensa ser? Uma vez que a gente consegue se conectar com a nossa verdadeira essência e entende quem de fato a gente é, e as nossas aspirações, os nossos valores, os nossos propósitos, o que a gente sonha, e se esse sonho é de fato meu, sabe? Então, encontrar esse verdadeiro eu
é um processo também de se desapegar de todas essas construções sociais e esses rótulos que a gente coloca sobre a gente mesmo. E todas as ferramentas de autoconhecimento estão aí para isso. A gente encontrar essa essência e conseguir sustentá-la com todas as questões que a gente tem, com todas as nossas necessidades, com todas as influências externas, com toda a nossa pressão interna também, né? Por isso que nesse processo também é importante que a gente cultive, né, a autocompaixão e a aceitação sobre quem a gente é, porque por vezes a gente vai encontrar características ou valores ou crenças em que a gente se sente frustrado por estar sentindo aquilo ou por estar entendendo que aquilo faz parte de você. E desconstruir isso talvez seja um tanto doloroso. Entender e ir vivendo a mudança de uma forma leve com você mesmo. E toda essa caixinha de ferramentas que a gente construiu aqui no podcast pode te ajudar nesse processo, assim como me ajuda todos os dias nessa busca pelo nosso verdadeiro eu. Enfim, eu espero que tenha feito sentido pra você e que você caminhe nessa jornada de uma forma leve. É isso. Um beijo e fique bem.